Enquanto eu pesquisava sobre o fenômeno dos incels, que significa celibatários involuntários, eu encontrei uma parte da sua teoria que me deixou intrigado. De acordo com os incels e outros movimentos masculinistas, a sociedade atual vive o ápice da hipergamia. Essa palavra, de acordo com a definição do dicionário, significa preferência que se dá, em certos grupos, aos casamentos com pessoas de status social superior. Na teoria incel, isso significa que as mulheres usam a sua liberdade sexual conquistada pelo feminismo para se relacionar apenas com 20% dos melhores homens da sociedade, detentores de muito capital estético, capital de influência e capital financeiro, deixando 80% do restante dos homens ou simplesmente sem nada ou em uma situação de infidelidade no relacionamento. O clássico caso do seu Zé, que tem alguma estabilidade financeira, que assim atrai alguma interesseira para ser a sua esposa, mas ele não tem o sex appeal, o que faz a sua esposa ser infiel e ir atrás do Ricardão para ter satisfação sexual. O seu Zé é corno, e mais ou menos dessa linha de raciocínio que corno se torna um xingamento, mas isso fica para outro vídeo, quando eu falar dos incels de fato. Mas aqui nesse vídeo eu vou tratar só da hipergamia, porque ela sozinha já conseguiu me deixar com muitas dúvidas, como por exemplo, qual o embasamento teórico dessa tal hipergamia? Existe alguma evidência que dê suporte a essa teoria ou ela é simplesmente uma teoria da conspiração? E de onde veio a porcentagem 80-20? Bem, vamos por partes. Primeiramente sobre a questão da liberdade sexual feminina. O que isso significa em primeiro lugar? De acordo com uma das definições da palavra liberdade, a liberdade é relacionada com a autonomia individual de realizar escolhas. Liberdade sexual significaria então liberdade de escolher como, onde, quando e com quem o indivíduo vai se relacionar sexualmente. Mas em uma segunda visão mais social da questão, a liberdade sexual seria a liberdade do indivíduo de expressar a própria sexualidade. Considerando a primeira, a liberdade de escolha, a mulher tem mais liberdade sexual que o homem. Isso por fatores biológicos como a seleção sexual, o que gera competição sexual entre os homens. Então a competição sexual e a seleção sexual são coisas que basicamente existem desde sempre, pois são coisas intrinsecamente biológicas, da essência da natureza humana. Mas considerando liberdade sexual como a parte social da palavra, como expressar a própria sexualidade, aí então faz sentido dizer que o feminismo fez com que a mulher tivesse mais liberdade sexual, pois mesmo apesar de que hoje em dia ainda existe uma repressão da sexualidade feminina, no passado era muito pior. Mas claro que a liberdade sexual que os incels se referem é a liberdade sexual relacionada à biologia. Então a hipergamia culpa o feminismo por algo da natureza humana. Então até agora a teoria da hipergamia errou nas premissas, mas está acertando na conclusão. O que é tipo acertar o resultado de uma conta matemática usando a fórmula errada. Mas enfim, fechada essa parte, vamos para outra afirmação, de que atualmente estamos no ápice da hipergamia. Isso significaria que as mulheres estão mais seletivas hoje do que no passado. E essa afirmação é difícil de verificar. Teria que existir um estudo comparativo, mostrando que os homens heterossexuais de hoje, em média, estão demorando mais para perder a virgindade. Mas talvez um sinal disso seja a própria existência do movimento incel. Se as mulheres de hoje estão mais seletivas do que nunca, por que isso estaria acontecendo? Pelo feminismo que não é, pois isso não tem nada a ver com a seleção sexual. Pensando um pouco, eu cheguei numa hipótese que faz muito sentido, e vou ter que fazer o papel do advogado do diabo aqui. A explicação seria mais ou menos a seguinte: as mulheres de hoje seriam mais seletivas do que as do passado pelo acesso à informação. Antes do advento das telecomunicações, as mulheres do passado eram levadas a escolher os seus parceiros dentro da sua própria comunidade. Um homem comum competia com um número bem limitado de outros homens, o que matematicamente falando aumentava suas chances de ser escolhido. Enquanto que hoje, um homem comum tem que competir com basicamente todos os outros homens do mundo em potencial. Imagine que você tivesse se acostumado a jogar futebol de rua por toda a sua vida. Você fosse até decente nisso, mas de repente você fosse obrigado a jogar contra os maiores profissionais do mundo em uma Copa do Mundo. Acho que dá pra concordar que não importa o quão bom você fosse no futebol amador, você não teria nem chance contra o futebol profissional. Pode ter acontecido isso com a invenção dos sites de relacionamento. Mas ok, então quem seriam esses profissionais? Quem seriam os 20%? E mais importante do que isso, da onde saiu essa porcentagem? Primeiramente, fato importante: as mulheres sentem menos desejo sexual que os homens em geral, o que já explica muita coisa. Mas além desse fato, os dados mais importantes sobre isso foram obtidos em um site de relacionamento chamado okcupid.com.
a pesquisa concluiu que as mulheres sentem menos atração pelos homens em geral comparado com a atração que os homens sentem pelas mulheres, e que ainda no quesito atração, apenas 1 entre 6 homens está acima da média de acordo com as mulheres, o que em porcentagem significa que apenas 16,66% de todos os homens realmente chamam a atenção das mulheres, e que 83,33% de todos os homens caem no limbo da atração. Então eu acho que foi desse estudo que saiu a porcentagem, e essa porcentagem real é ainda pior do que aquela porcentagem de 80-20. Outra parte da pesquisa do OkCupid chegou à conclusão de que as mulheres em média consideram que 58% dos homens são mentalmente retardados. Isso significa que para você, homem comum, existe 83,33% de chance de você não ser atraente para as mulheres, e existe 58% de chance de você ser considerado retardado pelas mulheres. Isso é realmente problemático se for considerar o todo. Claro que esse estudo do OkCupid é passível de críticas, já que ele não é científico, mas ainda que a gente não possa confiar 100% nesses dados, é preferível usar esses dados do que achismo. Mas então, qual é a conclusão que a gente pode chegar depois de analisar tudo isso? Não sei pra você, mas pra mim parece que a hipergamia tá bem mais próxima de ser uma realidade do que uma simples teoria da conspiração. Infelizmente é o que todas as evidências indicam. Isso significa que toda a teoria incel dá certa? Claro que não. Isso legitima algum tipo de discurso de ódio ou de vingança dos incels? Negativo. Mas isso simplesmente indica que aparentemente em todos os movimentos que existem, existe alguma verdade lá dentro. Enfim, por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, pois aqui tem mais conteúdo como esse. E se você tiver alguma dúvida sobre a vida, verdade, o universo, deixe ela nos comentários que eu vou tentar responder em vídeo. E por esse vídeo é isso. Tchau.